Norte. Bem-vindos ao Viva Memória. Nosso convidado de hoje é o senhor Antônio José Souto Loureiro, manauara, 71 anos, médico, empresário e historiador. Antônio, sua infância ela se transcorre no início, vamos dizer, década de 40, né? Década de 50, né? Então pegamos a Segunda Guerra Mundial completa. Como é que era essa Manaus da sua infância, né? Blackouts, susto de ataques aéreos que nunca iam ocorrer, mas a população acreditava nisso. É verdade. Eu não tenho boas recordações. Eu acho que Manaus hoje em dia é muito melhor do que Manaus daquela época. Era uma Manaus ilhada, sem comida. Quando faltava um navio, faltava comida em Manaus, faltava feijão, faltava trigo, faltava pão. Essa época de guerra, o bloqueio naval alemão, que o Brasil estava comerciando borracha com os Estados Unidos e não queria que a Alemanha e a Itália bloqueassem a boca do rio Amazonas. É lógico que isso tinha que acontecer. Então os navios que vinham ou saíam da Amazônia eram bloqueados na foz do rio Amazonas e afundados. Então isso sofria muito Manaus, porque Manaus é uma cidade que consome o que não produz e produz o que não consome. Sempre foi assim. Então era uma cidade ilhada, faltava tudo nessa época, nessa década de 40 e nas décadas sucessivas, de 50 em diante. Até mesmo hoje em dia, se faltar estrada, Manaus fica ilhada totalmente. É uma cidade dependente até do cheiro verde, não é? Então, eu tenho boas lembranças de saudade, mas também acho que Manaus de hoje em dia é muito melhor do que aquela Manaus daquele tempo. Da década de 40, são 10 anos de idade. Eu tenho lembranças que recuam aos 5 anos de idade. Por exemplo, me lembro do final da guerra. Havia uma sirene no jornal e no Jornal do Comércio, aquela sirene tocava alto, todo mundo corria para a avenida para saber a notícia antes de sair no jornal. Então, numa lousa, num quadro verde, lá colocado na porta do jornal, aparecia a notícia fresquinha. Então, me lembro que a nossa empregada correu lá na Eduardo Ribeiro e trouxe a notícia, a guerra tinha acabado. Isso eu me lembro perfeitamente aos 5 anos de idade, né? Loureiro, morava onde nessa época? Na Praça São Sebastião, na rua 10 de Julho, onde todos nós nos criamos ali, a nossa família inteira, 9 irmãos, passamos esse tempo todo lá numa casinha, rua 10 de Julho 613, ali junto do bar do Armando hoje em dia. Que aquele bar já teve vários e vários donos, até que atualmente está na mão do Armando, né? E escola? Escola? Onde? Bom, nós sempre fomos escola pública. O meu pai tinha esse princípio, ele não queria que se aprendesse em escola paga. Primeiro que era muito menino. 9 meninos de escola privada não tinha quem aguentasse, ainda mais uma pessoa, que naquela época o meu pai começou como bancário, de bancário foi a bancário e professor, e depois professor e dono de uma firma de representações que só depois é que deslanchou para o comércio. Então era uma vida dura e todo mundo tinha que estar na escola pública. Me lembro que o meu primeiro grupo escolar foi o Euclides da Cunha. Nós íamos a pé com a professora parenta nossa, Cândida do Arial Soto, e ela era professora lá, e nós íamos a pé pela Rui Barbosa e pegávamos o bonde em frente ao colégio estadual e até a Cachoeirinha. Foi um ano assim, até que ela foi transferida por Princesa Isabel e nós fomos também junto com ela por Princesa Isabel, no Instituto de Educação, onde eu fiz o meu curso ginasial, todo no Instituto de Educação até o 4º ano, não é? Na época tinha muito pouco homem no Instituto de Educação. Os homens estudavam no colégio estadual e nós éramos uma exceção, né? Dentro do Instituto de Educação. Um bendito é o fruto entre as mulheres, porque era maciçamente feminino o Instituto de Educação. Loureiro, a sua família vem de origem portuguesa. Quando é que os seus primeiros familiares, o seu pai ou o seu avô vieram para Manaus? Sim, o meu avô era português, o pai do meu pai. Ele veio em 1890 para o Amazonas, 14 anos de idade, veio como imigrante, aquilo que hoje eles se autodenominavam um gato de armazém. Era um menino que era praticamente
empregado como escravo, ficava preso dentro da firma à noite e dormia em cima dos sacos. Então, essa era a origem do meu avô. A minha avó materna era do Rio Javari, imigrante nordestino. E o pessoal da minha mãe, todos do Juruá e do Acre, também imigrantes nordestinos. Então, é uma misturazinha, 25% português e 75% do Nordeste, que é essa que é a mistura amazonense de um modo geral. O que se fazia na Manaus da década de 50, ali com 10 anos, antes de você ir para o Rio em 54, o que se dava para se fazer? Cinema, diversão, muito pouca lazer, coisa. Era aquela nada. História da praça de São Sebastião. Depois que a gente foi crescendo um pouquinho, a gente ainda ia para o Instituto de Educação de tarde, ficava lá um pedacinho, mas nós tínhamos um relógio que marcava as nossas horas. Era o relógio da Praça São Sebastião. Quando batia 6 horas da tarde, aquele relógio batendo 6 horas, a gente tinha que estar em casa porque era o horário marcado pelo nosso pai. Tinha que estar em casa 6 horas da tarde. E dormia cedo, porque ele dizia, criança e galinha dorme cedo. Não pode ficar muito tarde. Mesmo porque Manaus não tinha nem luz. Era uma loucura uma cidade que tinha sido uma das primeiras do Brasil a ter luz elétrica, teve um apagão de mais de 10 anos. Não é? Passou quase 10 anos sem luz a cidade de Manaus. A gente tinha que estudar a luz de vela, não é? Os candeeiros quentes, né? Querosene, aqueles célebres Aladins, que era dos ricos também. Aladim era dos ricos, a gente tinha que comprar um de querosene comum, de manga de vidro. Até a geladeira lá de casa, a primeira geladeira era uma Electrolux inglesa, que eu não sei como é que veio da Guiana Inglesa naquela época. Era um contrabando, terrível contrabando de uma geladeira de querosene para poder funcionar em Manaus, não é? Então, nós não tínhamos energia elétrica, era terrível estudar à noite, não é? Uma cidade às escuras. Tanto que uma das grandes coisas que foi realizada nessa época foi o retorno da luz elétrica a Manaus, né? Eu não me conformo com esse tipo de apagão que houve em Manaus, que marcou as nossas vidas, essa escuridão, que ninguém podia sair mais, não tinha mais o bonde, porque eu fui do tempo ainda que se passeava de bonde à noite, né? Ia tomar um sorvete na Eduardo Ribeiro, um sorvete hoje nessa praça que está terrivelmente deturpada, a Praça do Relógio, a Praça Oswaldo Cruz, onde tinha sorveterias e tudo. Hoje em dia aquilo ali é um canteiro de camelô. Acho que tem mais camelô por metro quadrado do que qualquer lugar do mundo. Então é terrível. Infelizmente, sob esses pontos de vista, Manaus não evoluiu, piorou. E a rádio, os programas de rádio faziam o cotidiano das famílias manauaras? Ora, sim, tinha alguns programas interessantes, mas o principal que eu me lembro mesmo eram as novelas que a minha avó se amarrava e chorava na beira do rádio. Já naquele tempo, as novelas, era muito interessante aquilo. E ela conhecia aquilo tudo e também ela era amarrada em crime, nunca vi. Conhecia detalhes desses crimes pavorosos, hediondos, ela conhecia de tudo. Era terrível a minha avó, uma inteligência tremenda, sem ter estudado nada, nascido lá nas barrancas do rio Curuçá, no Javari, e era uma inteligência formidável. Balneários, lembra de algum balneário? Além do Parque 10, eu acho que era... Os ricos tinham os seus balneários. Então a gente tirava uma casquinha, né? De vez em quando ia e tal, a família ia. Então aqueles piqueniques de domingo e vai chover, não vai chover, vê se tem azul no céu, se não tem azul a gente não vai, porque você sabe quando o céu encobre em Manaus não adianta ir. Ainda mais que os carros atolavam nas estradas, ninguém podia ir. Nós não tínhamos carro, é lógico. Era alugado. Então, os preparativos de um piquenique, a sanduíchezinha de patê, de queijo bola, com manteiga, coisas que hoje em dia são consideradas bregas, né? Era maionese, a farofa de galinha, ninguém comia peixe assado naquela época. Não era assim, porque era uma comida quente e fazia mal tomar banho, né? Então eram comidas frias que se comia nos banhos.
e a inauguração do célebre Parque 10 de Novembro, né? A grande piscina de Manaus, com mais de 300 metros de extensão, uma piscina muito bonita que, infelizmente, a poluição estragou totalmente, onde as famílias se reuniam, não é? Um pedaço das famílias e um pedaço brega com dancing, e a gente às vezes se filtrava para ver o pessoal dançando lá de umbigada, essas coisas todas. Loureiro, o gosto pela história surge quando? Olha, na realidade, o meu pai era professor catedrático de Geografia e História do Colégio Solon de Lucena. Então, esse Colégio Solon de Lucena era uma escola de comércio Solon de Lucena. Uma escola que faz muita falta hoje em dia. Ela preparava funcionários para os escritórios comerciais. Tinha algumas matérias especiais, datilografia, contabilidade, cartas comerciais. E ele era o catedrático de História num concurso bastante acirrado que ele ganhou com apresentação de tese. E é uma coisa interessante, ele nunca deixou de estudar. Sempre antes das aulas ele estudava. Às vezes pensavam até que era decorado, talvez até decorado mesmo, mas é porque ele estudava todo dia, e já sabia aquilo durante 30 e tantos anos. Quem é que não vai pensar que aquilo seja da própria cabeça da pessoa? Então, eu, por exemplo, era encarregado da leitura. Lia o pedaço que ele ia dar aula e todo mundo assistia, e aí veio o gosto da história, da mitologia grega, desses assuntos todos, a família toda imbuída nesse sentido. Loureiro, em 54 você sai de Manaus já aí com uns 14 anos e vai estudar fora. Para onde você vai? Fui eu e o Augusto, meu irmão. Eu fui para estudar medicina e ele engenharia. Ainda no científico, né? Então, fizemos exame de admissão para o Colégio Pedro II, fizemos uma preparação antes, 3 meses de intensivo, porque o nosso ensino era muito fraco em determinadas matérias, principalmente matemática, essas partes científicas eram muito fraco o ensino. Aí o que equilibrou foi exatamente português, geografia, história. Aí eu consegui passar para o Pedro II. E passei 3 anos no Colégio Pedro II, depois fiz o meu vestibular para medicina e terminei o curso de medicina, passei ainda 1 ou 2 anos no Rio de Janeiro e vim para Manaus, né? Exercer a profissão de médico. Hoje eu tenho quantos anos de formado? Me formei em 64, são 47 anos de formado, mas não exerço mais a profissão. Não exerço porque o médico é igual o jogador de futebol, tem o seu tempo limitado, não é? O seu tempo é limitado pelos clientes que vão envelhecendo e vão desaparecendo e pela a ciência que evolui. Então a melhor coisa é ele tirar o time de campo no momento certo. Então me conta um pouco como é que era a medicina da década de 60 em Manaus, quando você retornou para exercer a profissão em Manaus. Quais eram as dificuldades? Que hospitais Manaus tinha? Como é que era o atendimento? Como é que funcionava a rede hospitalar? Você sabe que a medicina em Manaus tem evoluído e regredido. De 1967 para cá, ela teve uma fase de evolução muito grande, depois ela regrediu e agora está numa fase de avanço muito grande, principalmente pelo pessoal que foi lá fora, se especializou e voltou. Mas houve uma época de queda grande, depois de 78, por aí, 75 em diante, uma queda ruim mesmo. E voltou de novo agora, com toda a força. Então, uma cidade que tem profissionais de boa qualidade, de todos os níveis. Apenas uma coisa ruim, você veja, se o médico não prepara o seu futuro, ele morre de choque financeiro. Porque atualmente, minha gente, a classe médica não tem aposentadoria digna. A minha aposentadoria foi apenas de R$ 1.600 por 35 anos de serviço no INSS. Serviço duro dedicado à população, atendendo doentes na beneficente dia e noite. Então, isso mata o médico. Uma vez eu escrevi um livro, História da Medicina e das Doenças no Amazonas, e fiz um oferecimento aos médicos da minha época. E qual não foi o meu espanto de ver quase todo mundo morto na flor da idade. Eu digo, qual a causa disso? Estresse e choque financeiro.
De repente, o médico começa a perder a sua capacidade produtiva e não tem aonde recorrer porque não tem a profissão alternativa da média idade e já não tem mais capacidade física para assistência total aos seus pacientes. Ao mesmo tempo que esses pacientes vão diminuindo, também pelo mesmo motivo, idade, e outros médicos vão chegando e lutando pelo seu espaço. Então, nós temos esse problema grave na classe médica. Qual a sua especialidade, Loureiro? Eu fazia clínica médica e reumatologia, a parte de reumatismo. Mas, na realidade, eu era um médico extremamente dedicado. Graças a Deus, ainda me deram o nome de uma enfermaria na Beneficente Portuguesa. Em vida, o que é uma coisa muito boa, muito gostosa. Massageia o ego, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Lembra de algum colega pesquisador, de algum médico de importância para a medicina local? Por algum trabalho desenvolvido? Na minha época, sem dúvida nenhuma, a pessoa que pontificou foi o Dourado. O Dourado, eu me lembro que era a época de Revolução e o Dourado era esquerda. Então, o secretário de saúde era o Zé Leite e ele me chamou para ajudar. E vamos buscar o Dourado, mas o Dourado é da esquerda. Bom, vai ficar sob nossa responsabilidade. E ficou. E deslanchou, fez o Hospital Tropical, apesar de depois ter sofrido uma série de pressões das próprias pessoas que ele criou, que todos nós estamos sujeitos a isso. Na realidade, isso não tem nada de extraordinário. A gente cria as próprias pessoas que vão nos destruir. A grande verdade é essa, porque elas querem passar também, avançar. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta com o Antônio Loureiro no segundo bloco. Morada do Sol. De volta com o Antônio Loureiro. Antônio, quando você volta, você está pegando o início da implantação do modelo Zona Franca de Manaus. Um modelo questionado, um modelo às vezes elogiado como a única salvação, a tábua de salvação da nossa cidade. Qual é a sua opinião como historiador do papel do modelo Zona Franca, do Polo Industrial de Manaus para o Amazonas? Bom, tu sabes que há muito tempo que a gente discute isso. Manaus é uma cidade policultural, é uma cidade que viveu ciclos de rompimento cultural, né? Você tem uma época colonial das chamadas ervas do sertão, das drogas do sertão, depois vem o ciclo da borracha. Essa gente de cada época é diferente. Depois quando a população vai se homogeneizando, vem a época da sulframa. Sem dúvida nenhuma foi um colosso, mas não foi o amazonense que usufruiu, porque não existia gente suficiente. A mesma coisa que aconteceu com a borracha, não é? Uma populaçãozinha na província de 40 mil habitantes não dava para povoar Seringal nem nada, então teve que vir o nordestino, que indiretamente eu estou nessa época como nordestino, né? Então, o que eu gostaria é que o nosso relógio da Amazônia adiantasse 35 anos, quando toda essa população aqui heterogênea de hoje em dia fosse toda amazonense, né? Que é para sentir melhor, que se precisa dedicar mais à cidade, ao Estado, que todos nós vamos viver, morrer e deixar filhos aqui que acabarão sendo amazonenses. A Sulframa é interessante para garantir os empregos, mas não é tudo. Nós precisamos criar indústrias selfie, indústrias próprias, não é? Não podemos continuar dessa maneira. Aliás, o Brasil inteiro. É um absurdo, por exemplo, que a gente gaste 300 bilhões de dólares por ano em automóvel e não fica quase nada a não ser salário e algumas coisas no Brasil. O resto tudo vai para o exterior. Não tem uma fábrica de automóvel nacional. Então, são coisas importantes a pensar. Outro dia eu fiquei estarrecido. Um museu japonês de entomologia ia fechar por falta de recursos. Isso não é um absurdo? Com tantas empresas japonesas dentro do Distrito Industrial, elas não poderiam ajudar esse museu? A Honda. Ele dá prejuízo? Dá, mas dá um prejuízo intelectual, vamos dizer assim. Ele traz
conhecimento para a população amazonense que não tem o conhecimento científico. Quando fecharam o nosso Museu Botânico em 1890, foi exatamente isso. Nós deixamos de ter o pensamento científico e passamos a ter pensamento literário somente. Então, um museu desse é importante para a Amazônia, é importante para o Brasil. E é importante até para essas empresas, porque elas deixariam alguma coisa importante dentro do estado do Amazonas, dentro da cidade de Manaus. Além desse museu, o que mais Manaus precisaria, na sua opinião, Loureiro, trabalhar em relação à preservação da sua história e o resgate dos valores culturais? Olha, isso nós já estamos fazendo. Você já está fazendo, eu estou fazendo. Nunca se fez tanto pela história, pelos valores, pelo resgate, tudo isso aí da história do Amazonas. Acho que já tem até museu demais. Qualquer casa velha hoje em dia está se recuperando e transformando em museu, não é? Mas isso aí é exatamente o preparo para o futuro, para as futuras gerações. Porque hoje em dia, Manaus tem 2.200.000 habitantes. O pessoal daqui é minoritário, não tenho dúvida disso. Nós somos minoritários, nós só vamos ser majoritários daqui a 30 anos de novo, quando toda essa geração tiver filho em Manaus e todos eles nasceram, assim como eu, que sou descendente de português e nordestino, não é? Então, daqui a 1, 2 gerações, todo mundo volta a ser amazonense. Então, isso aí, acho que isso está sendo feito para o futuro, sem dúvida nenhuma. Os museus, a Secretaria de Educação, de Cultura está trabalhando bem nesse aspecto, o município. Acho que, sob esse ponto de vista, eu acho que está bem feita a coisa. Loureiro, trouxe 2 livros aqui para o nosso programa. Fale um pouco das suas obras, dos seus trabalhos literários. Olha, na realidade, isso aqui eu trouxe para lhe dar de presente. Eu São agradeço. 2 livros. Eu também trouxe 2 livros em segunda edição, A Grande Crise e o Amazonas Imperial. Isso é um livro que ninguém escreveu sobre esse período do Império no Amazonas. É o período em que foi criada toda essa estrutura da borracha, tudo no futuro foi baseado aqui no Império. E essa grande crise aqui estuda exatamente o período de crise da borracha no Amazonas, quando as plantações do Oriente superaram a produção da Amazônia, que não tentaram fazer a coisa tecnicamente plantada, então o resultado foi essa crise aqui tremenda, em que a Inglaterra esvaziou o capital amazônico totalmente, em detrimento das plantações do sul da Ásia. Aproveitando então, já que você está me presenteando com 2 livros, na próxima segunda-feira, na livraria Saraiva do Shopping Manauara, às 19 horas, eu convido todos vocês ao lançamento do meu 3º livro, Caso Delmo, o crime mais famoso de Manaus, e conto com a presença de vocês e já está autografado. Depois o Loureiro leva o livro com o carinho de Muito quem obrigado. Posso dizer aqui no estúdio que uma das primeiras pessoas que me ajudaram no desenvolvimento da minha obra anterior, que é o livro sobre a história de Manaus, foi o Loureiro, que numa manhã de domingo, cedo, 9 horas, tive a oportunidade de pegá-lo na casa dele e demos uma volta pela Manaus antiga e ele explicando o funcionamento das linhas de bonde, como é que era a cidade, todo o processo de ocupação urbanística. E aí ele então aproveita a oportunidade ao vivo, né, dizer que fico muito agradecido pela sua ajuda naquele momento. Loureiro, aproveitando isso isso, é importante. A ocupação urbanística da cidade, que você morou no centro. Hoje Manaus, por exemplo, a Joaquim Nabuco, praticamente os casarões da Joaquim Nabuco destruídos. Eu continuo morando no centro, eu acho que eu sou um dos últimos moradores do centro. Exatamente. Então a cidade está degradando no centro, sem dúvida nenhuma. E não há nenhuma política para reverter isso, isso me impressiona, necessidade né? de uma política. Na realidade, quem foi traumatizado com esse crescimento de Manaus foi a população do centro. Porque os seus imóveis foram todos neutralizados, foram considerados obras de arte, que não são, a realidade é essa. Isso teria que ser selecionado direitinho para saber o que realmente é e o que não é, não é? E desvalorizaram exatamente por isso. Então, a própria população de Manaus sofreu com essa desvalorização do centro.
não é? Se transformando, por exemplo, a Joaquim Nabuco se transformou numa grande Itamaracá. Quem não conhece a metáfora, depois procure saber o que é. Na realidade é isso que aconteceu. Outras ruas estão se transformando dessa maneira, em motéis de segunda categoria, não é? Então, Fora a na mixórdia realidade da é que sujeira você, da a cidade, sujeira, né? a quantidade enorme de camelôs, a maior parte nem é do Amazonas. Eu acredito que deve ser uma arrecadação brutal que a prefeitura deve ter nisso, porque senão não estava na rua, não é? Então, é interessante isso. Então, eu vejo isso com assim, uma tristeza muito grande, porque todo mundo usa o centro e o centro não recebe nenhuma vantagem. Quantos anos não é asfaltado nada no centro? Tudo está sendo desgastado, a poeira está comendo tudo, não é? Você sabe que nesses grandes centros da Europa foi uma coisa terrível. A fuligem acabou com quase todos os prédios históricos, né? Então, é preciso uma política diferenciada para o centro da cidade. Afinal, todo mundo ainda converge para o centro, principalmente na parte de banco, de lojas de tecidos, não é? Se bem que os shoppings tenham tirado grande parte dessa população do centro, mas a população de nível médio para baixo toda frequenta o centro da cidade. É o grande shopping das populações da classe B, C e D. Loureiro, o que você gosta de fazer na cidade? O que você curte de fazer na cidade? Visitar algum local especial, passear? O que ainda dá para se fazer na cidade histórica? No centro da cidade? No centro da cidade. Bom, no centro da cidade, pouca coisa, não é? Porque indiretamente as praças estão difíceis de serem visitadas, né? Você não tem grandes coisas a curtir, não, porque é isso que eu estou dizendo. É um baixo nível a nível de cidade. Só presta para morar por causa da tranquilidade noturna. Não é? É uma cidade muito paradoxal, né? Muita riqueza e muita miséria urbanística, né? Ainda existe uma tranquilidade noturna em alguns lugares no centro de Manaus. Mas todo mundo quer que eu me mude. Eu é que fico me segurando, porque eu digo, na hora que eu me mudar, eu morro. Esse negócio de mudar de casa no fim da vida é ruim. Loureiro, lembra de algum caos, aqueles causos históricos, folclóricos da cidade, alguma coisa? Sim. Isso tem muitas coisas, assim, de vez em quando. Tem uma história da mulher? Tem a história dessas casas, algumas casas. Por exemplo, ali na minha rua, 24 de maio, no fim dela tem o Barão do Rio Branco. Isso, lá no final. Todo mundo pensa que aquilo foi um colégio programado para ser um grupo escolar. Não, aquilo era uma residência de uma família rica da época da borracha. O dono da casa perdeu uma bolada, vamos dizer assim, 40 contos de réis na rua. Como, eu não sei. E fez uma promessa para Santo Antônio, se encontrasse esse dinheiro, ele colocaria alguma coisa a respeito de Santo Antônio. E fazendo o caminho retrógrado onde ele perdeu o dinheiro, ele encontrou a bolada no mesmo lugar. Dizem que 40 contos de réis. E se vocês passarem pelo Barão do Rio Branco, vão encontrar em cima do portão de ferro do Barão do Rio Branco escrito Milagres de Santo Antônio. Foi a maneira que ele quis prestar a homenagem a Santo Antônio por ter achado o dinheiro. Então, esse é um caso interessante do centro da cidade de Manaus, né? E tem aquele célebre caso do jacaré, né? Conte-me. Esse do jacaré é o seguinte: era uma pessoa que morava na Praça 14, ela, a irmã paralítica e o cunhado. De repente, resolveram matar a paralítica e enterrar no quintal. Só que nunca acharam o corpo no quintal. A polícia fez de tudo. E a pessoa confessava, dizia que não tinha morto, que a irmã tinha ido para o interior e tinha desaparecido no interior. Então, no final de um dos depoimentos, ela disse: eu quero que um jacaré me coma se eu matei minha irmã. E foi lavar roupa um dia de falta d'água em Manaus, que naquela época era constante isso, quebrava um motor de água lá do bombeamento,
nós não tínhamos água na cidade. E ela foi lavar a roupa exatamente ali na escadaria da Rua dos Andradas, que não existe mais, onde era o porto da Catraia para atravessar para o Educandos. Tinha um igarapézinho ali, hoje aterrado, e ela foi lavar numa prancha a roupa suja. E quando ela estava ensaboando e batendo a roupa, um jacaré de 6,30 metros pulou no meio dela e segurou. E levou para o fundo, e ela gritando, e o jacaré mergulhava e voltava porque ela ficou atravessada. Ela ficou atravessada na boca do jacaré. E veio polícia, e veio bombeiro, e veio gente, e deram tiro no jacaré e ele afundava até que ela morreu. Então, essa história é a história de um ordalho divino, né? Ela quis que Deus comprovasse que ela tinha morto a irmã, que um jacaré pegasse. Por incrível que pareça, o jacaré pegou. E esse jacaré ficou, durante muito tempo, o couro dele exposto no Museu de Manaus. Era um jacaré muito grande, 6,30 metros, um jacaré açu de papo amarelo. Antônio, sua origem, parte de pai, parte de avô, portuguesa. Quais eram as outras colônias que se agregavam em torno de uma determinada área? Por exemplo, os árabes, ali pela Igreja dos Remédios. Como é que era a relação da comunidade judaica, da comunidade árabe, dos portugueses? Como é que era esse relacionamento comercial entre as origens históricas? Isso aí, você tem que retroagir um pouquinho. Vamos dizer, 1910. Manaus tinha 100 mil habitantes, existiam 10 mil portugueses, 3 mil espanhóis, 500 italianos. E o restante eram minorias. Essas alturas, árabes e judeus estavam no interior. Eles eram os regatões, os comerciantes do interior, não é? Os pequenos comerciantes das cidades do interior. A população portuguesa se congregava em clubes, né? O luso até hoje ainda existe, já no finalzinho. Tinha os clubes de remo, tinha o clube português de remo, até um clube alemão, o Olímpico, era alemão, onde se jogava bocha ali na subida da João Coelho. E os italianos eram mais músicos do Teatro Amazonas e não existia assim um local onde eles ficassem. Às vezes a gente poderia chamar um gueto português, aquela zona lá do final da Frei José dos Inocentes, ali morava muito português, não é? Era o beco dos caceteiros, que chamavam, porque eles tinham cacetes e brigavam de cacete. Espanhol, não sei, não conheço muita coisa. Árabes e judeus vêm depois. Quando acaba a borracha no interior, eles emigram capitalizados para Manaus. Os portugueses eram donos de ferragem, de miudezas, de mercearias, e era um comércio bastante fechado. Tanto que meu pai contava essa história. Apesar dele ser descendente de português, ele não conseguia vencer a barreira. Esse grupo português só queria comprar de português. E ele conseguiu vencer essa barreira quando os árabes se instalaram e ele começou a vender para os árabes. Perfeito. Então ele deve muito também à colônia, nós devemos muito à colônia árabe também, porque ela deu como uma alternativa. Porque eram correntes fechadas essa questão de imigração em Manaus. Não é? Até hoje é assim. Você sabe que até os estados, quem nasce em determinado estado entra na universidade, quem não é, não entra. Perfeito. Vamos lá, vamos para o nosso próximo intervalo e já voltamos com Antônio Loureiro. Seis anos. De volta com Antônio Loureiro, nosso entrevistado de hoje, 71 anos, médico, empresário e historiador. No bloco anterior, estávamos falando dos trabalhos literários que você produziu. Me parece que você tem um engatilhado aí pronto para lançar. Qual é o seu próximo livro, Loureiro?
Tem aí um livro chamado A Amazônia e o Quinto Império. É um livro meio esotérico, né? Então eu começo esse livro exatamente no sonho de Nabucodonosor, quando ele sonhou que o mundo teria 5 impérios. E esse império foi disputado por Portugal acirradamente, como sendo em Portugal. E no final ele acabou sendo construído na Amazônia e foi destruído pelo Marquês de Pombal, quando ele expulsou os jesuítas da Amazônia, né? Então é um livro todo baseado em outra linha de pensamento histórico, não o econômico, mas exatamente esse, o esotérico religioso, que ninguém coloca na história, mas que é um dos vetores importantes na história, sem dúvida nenhuma. Então nós vamos, às vezes, até modificar um pouquinho a história do Amazonas com isso, da Amazônia, porque na realidade até o Marquês de Pombal não existia Amazônia portuguesa, existiam feudos na Amazônia. 4 capitanias hereditárias e os feudos religiosos, as chamadas encomendas religiosas, extensões gigantescas de terras onde se davam os índios e as terras às ordens religiosas. Na realidade, o governo português era apenas em Belém e Gurupá. A partir do Marquês de Pombal e do Mendonça Furtado, é que se modifica essa estrutura da Amazônia. Aí é que passa a existir uma Amazônia portuguesa realmente. Loureiro, qual é a sua paixão hoje? Qual é o tema que lhe agrada, que lhe faz ainda pesquisar, estudar? Eu já ouvi falar que você gosta de falar muito de neocolonialismo. O que te envolve? O que está te apaixonando nesse momento? Olha, nesse momento eu até digo que estou meio apagado, sabe? Mas, de qualquer maneira, esse tema me apaixona. Porque você sabe que o futuro da população amazônica é incerto. Nós somos minoritários, não é? Enquanto nós somos minoritários no Amazonas, a população amazônica é minoritária dentro da Amazônia. E você vê esses interesses fantasiados aí que existem, gigantescos em torno da Amazônia, vindos do Centro-Sul, e o pessoal quer colocar essa situação como sendo do exterior. Então, veja, a divisão do Pará, quer dizer, Estado do Tapajós, neocolonialismo puro. Por que não dividir São Paulo em 10 estados de 5 milhões de habitantes? Porque eles representam, sim, um grande problema para a federação. Um estado gigantesco de 50 milhões de habitantes, maior do que a Argentina, que cria praticamente todo o dinheiro da nação vai para lá e vice-versa também. A grande arrecadação de São Paulo é distribuída por estados incompetentes. Então, São Paulo é um problema político sob o ponto de vista populacional. A Amazônia não é um problema político sob o ponto de vista de extensão territorial, né? Então, centenas e centenas de anos nós estamos unidos nessa região dentro de uma estrutura que, até certo ponto, é a natural, a estrutura natural. E, de repente, se estabelece estados e territórios em regiões desabitadas, onde os senadores vêm de fora, os deputados federais vêm de fora, os governadores vêm de fora. Em suma, é uma forma de neocolonização. A própria destruição da floresta é uma neocolonização total. O Brasil não tem madeira. A madeira do Brasil vem da Amazônia ao custo de derrubar apenas. Então, são bilhões de dólares que a Amazônia vê destruídos sem darem nada de recursos para a região. E aí o exterior briga, porque o Brasil está destruindo a floresta. Em compensação, eles precisam da carne e da soja que é plantada nessa floresta derrubada. Então, quando você vai estudar a coisa, você vai ver que o grande problema da destruição da Amazônia é a demografia mundial, é o crescimento populacional mundial. Enquanto a população do mundo estiver crescendo, a Amazônia vai ser destruída e desmatada. Então, são brigas que não vão ter solução na Amazônia, não é? É preciso que o mundo todo se junte em torno disso. Quer dizer, todo mundo está trabalhando para destruir a floresta amazônica. O Brasil de um lado, a Europa do outro. Talvez quem menos esteja destruindo isso seja os Estados Unidos, que todo mundo bota a culpa em cima.
né? Até o Amazonas contribui para isso, porque se não tivesse a carne de Rondônia e de Mato Grosso, nós não estávamos comendo carne. Que a população, o rebanho do Amazonas não dá para abastecer Manaus, né? Então, são problemas que têm que ser estudados com maior profundidade de todos os lados, sem paixões, né? A grande realidade é essa. Temos uma região neocolonizada. Então diz, o Sul manda. Mas nós temos mais senadores do que o Sul. O Sul só tem 9 senadores. E a Amazônia, quantos estados são? A Amazônia são... Completa vai dar 9. Dá mais quase. de 30 daria senadores. 27. Se juntar com o Nordeste, controla o país. Então é uma questão de união. Na realidade, nós somos mantidos desunidos dentro do Brasil. Desunidos. É amazonense brigando com paraense, roraimense contra amazonense, o pessoal do Acre contra o Amazonas, Rondônia, uma população amazonense em segundo plano, não é? A nossa população oriunda, primitiva, os 200 mil habitantes amazonenses de Rondônia, estão considerados como classe D, nativos, não é? Dentro dessa neocolonização. Então, é preciso que a gente tenha todo cuidado. E eu vejo isso com muito perigo no futuro, não é? Quando toda a população amazonense vai ser considerada nativa de segunda categoria, se não estiver preparada. Aproveitem as universidades que foram criadas. É um passo importante isso, sem dúvida nenhuma. Loureiro, mas tu consegue ver um projeto sendo desenvolvido por algumas novas lideranças intelectuais, pessoas que estejam pensando a Amazônia, ou são pouquíssimas pessoas hoje que têm uma visão técnica, uma visão científica sobre a Amazônia? A minha opinião, que eu não gosto de ter opinião no programa, nós estamos muito aquém de termos uma elite pensante, não temos nem locais que estejam estudando realmente a Amazônia, o Amazonas e Manaus. Nós temos uma carência de cérebros para pensar o nosso estado. Isso é em decorrência das especializações. As pessoas ficam muito no micro e se esquecem do macro. Esse é que é o grande problema atual da Amazônia, né? Então você vê, por exemplo, se negocia a Amazônia e o povo amazonense, o governo amazonense não dá a menor... Não fala nada. Você vê, estão dizendo aí que o pré-sal do Solimões é maior do que o pré-sal de São Paulo. E, no entanto, você está vendo chegar, diz que até a Rússia já vai explorar petróleo no Solimões, né? Então, e o pessoal da Amazônia não sabe nada disso. É aquilo que eu disse, é carência científica. Nós não temos preparo científico, todo mundo quer fazer verso. Então é isso que está faltando à população amazônica de um modo geral, é o avanço científico. Loureiro, vamos voltar aqui, nós estamos no final do terceiro bloco do nosso programa. Uma coisa fantástica, excelente da sua Manaus de infância e uma tristeza e uma coisa que não é alegre da sua infância. E uma coisa fantástica de Manaus de hoje e uma coisa que é desagradável da Manaus de hoje. 4 perguntas. O bom e o ruim do passado, o bom e o ruim do presente. Ruim. Ruim do passado. Falta de luz. O célebre apagão. Acho que você tem um trauma disso, né, Loureiro? Eu acho que todo mundo da minha época tem um trauma disso. Porque você foi acostumado na luz elétrica, etc, etc. De repente, acaba uma usina elétrica, o governo compra, ainda indeniza, ainda tem a parte política no lado disso. Indeniza coisa obsoleta, né? Igual o Porto de Manaus foi indenizado quando estava com 89 anos, faltando 1. Né? Então, indeniza e logo em seguida desaparece bonde, que dependia da energia elétrica, o melhor transporte que nós já tivemos em Manaus daquela época, e você não pode mais estudar nem nada. A escuridão total. A cidade, você era um breu, você tinha que sair de lanterna na mão. E o bom? O bom? Bom mesmo. Eu nem sei te dizer direito. Talvez, para minha época, né, como garoto, foi o cinema com ar refrigerado.
Me conte do cinema. Olha que era terrível você assistir um seriado do Durango Kid. Eu gostei. Ele para me homenagear, trouxe um DVD do seriado do Durango Kid, né? Eu vou assistir hoje. Os seriados, de um modo geral, que você assistia no Politinha, mas 12h40 começava isso. A primeira sessão. A primeira sessão, num sol violento. Aquele cinema de amianto, né? Coberto de, sei lá se era de zinco, não sei se tinha amianto já. Então, um calor insuportável. De repente, o cinema Odeon bota ar refrigerado. Aí eu costumo dizer, foi lá que eu conheci o frio. Porque naquela época ninguém sentia calor. Calor depende do termo de comparação. Se eu for lá para fora agora, eu vou sentir um calor terrível, porque nós estamos aqui num clima agradável. Então, Manaus não fazia calor porque era uma temperatura só o ano inteiro, uma variante de 2 graus. Não se sentia esse calor que de madrugada o interior todo do Amazonas comprava cobertor nos aviamentos, porque dava a diferença de 2, 3 graus de madrugada. Até hoje, se você for no comércio da Barão de São Domingos, você ainda encontra cobertor para vender para o interior, porque no interior não tem ar refrigerado. Então esse cinema com ar-condicionado era o grande point, né? O grande ponto. A grande coisa. Ainda me lembra o filme Ivanhoe, o Ivanhoe, como quiserem. Então, eu acho que aquilo foi, na época nossa, o máximo, né? Mas vamos falar do bom hoje, você fala de uma cidade grande, uma cidade cosmopolita. O bom é o seguinte, que você tem tudo que quer em Manaus. Não falta... E do melhor, por exemplo, uma livraria que é uma biblioteca, não é? O que você quiser comer em Manaus, você come, não é? Desde que tenha dinheiro. É uma cidade de faroeste, mas ao mesmo tempo com todas as coisas de civilização possível. É igual a Manaus da época da borracha. Tendo dinheiro, você tem tudo em Manaus. Então, uma cidade muito boa para se viver, com conforto, desde que se tenha dinheiro. Em compensação, o que me entristece são as favelas em torno de Manaus. Manaus é uma cidade cercada de favela por todos os lados. Só que nós desconhecemos isso. Como são favelas que não são iguais às do Rio de Janeiro, não tem bloqueio de entrada, nós não percebemos a existência delas. Mas é uma pena. Tanto que, por incrível que pareça, eu sou um manauara que conheço muito mal a minha cidade. Porque eu não conheço a periferia de Manaus. Eu até brinco às vezes. Eu só conheço Manaus até o Boulevard Amazonas. A minha cidade de Manaus termina no Boulevard Amazonas. Vila Municipal. Vila Municipal, no máximo, uma extensãozinha pro Flores. Mas a cidade grande de Manaus mesmo, para mim, ficou desconhecida. Então, é preciso sentir isso, que é uma cidade que aparentemente é rica, bonita, etc., no centro, etc., mas uma população paupérrima que depende de empregos que estão constantemente em mudança, onde não se aprende nada, onde a população é escravizada, onde a população não aprende nada demais, utilizada como se fosse uma missão indígena. Certa vez um colega meu disse, no Amazonas, o trabalho humano é usado como os padres usavam nas missões indígenas. Né? Todo mundo muito quietinho, ninguém reclama, porque tem que pelo menos sobreviver e comer. Encerrando o nosso programa, eu já agradecendo, uma mensagem para as próximas gerações, que você falou dos próximos 30 anos, deixe uma mensagem, qual é o seu grande sentimento, como historiador, como médico, como empresário também. Olha, minha gente, qual é o seu sentimento? Os próximos 30 anos são 30 anos de imigração para a Amazônia. Ou nós nos preparamos para isso, ou seremos engolidos. Então, hoje em dia, quem está preparado tem que matar um leão todo dia. Imagine quem estiver despreparado. Né? Então, o povo amazonense tem que estar consciente disso, tem que se preparar, tem que viajar, tem que conhecer, tem que romper a barreira da floresta, furar essa floresta
e conhecer o mundo, não é? Aquela história do sapo que morava dentro de um poço, para ele o mundo era o poço. O mundo não é um poço, o mundo é muito extenso, é muito bonito, tem muita coisa para se aprender. Então é importante romper essa cortina de floresta que nos prende aqui dentro dessa região e impede a evolução. Vamos estudar, vamos evoluir. Próxima geração será toda de amazonenses. Seus filhos têm que vir com outro nível. Vamos crescer, minha gente. É essa a minha vontade. Muito obrigado. Encerramos aqui o nosso 8º programa Viva a Memória. Até a próxima e vem para a Cultura Ver.